Oi, meus amores! Bom, na nossa aula de português de hoje, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo a partir da página 98. E a partir dessa página, a gente tem um conto de fadas ali bem legal, mas que eu vou deixar para vocês como tarefa para vocês fazerem essa leitura. Então, a leitura desse conto, percebam que esse conto está sem título, sem nome? Isso vai ter um porquê depois, tá, gente? Então, a leitura dele vai da página 98 até a página 101, que não significa que ele está terminando aqui também. Também vai ter uma surpresa aqui. Então, eu quero que vocês façam a leitura para depois a gente responder algumas questões relacionadas a tudo que a gente viu até aqui sobre contos de fadas, elementos mágicos e sobre até esse próprio conto, na página 102. Tá fazendo algumas perguntinhas, olha só. Primeira coisa, você vai ter que ler a história, então para o vídeo aqui, dá uma pausa, vai ler a história. Depois que leu a história, você vai voltar na página 102 para você começar a responder as perguntinhas referente a esse conto, tá? Primeira coisa que está perguntando é qual elemento mágico aparece na história. Então, elemento mágico, eu quero que vocês entendam que tudo que é um elemento mágico numa história de conto de fadas é o que foge da nossa realidade. Então, o que tem lá nessa história aí de cima que foge da nossa realidade, que não existe na vida real? Isso é um elemento mágico, tá? Então, observem e respondam. Depois está perguntando a número 2, qual é o fato gerador apresentado no início? O fato gerador significa o fato que se inicia o conflito da história. O que aconteceu lá no início da história que desencadeou uma situação problema, né? O que aconteceu lá que começou a dar tudo errado depois? Então, quero que vocês pensem um pouquinho e respondam, tá? Depois está perguntando na questão 3, quais obstáculos a serem superados pela moça e o que ela promete em troca da ajuda do anão. Isso tudo vai fazer sentido depois que vocês lerem. Qual é o principal desafio da rainha até terá que superar? E como você imagina que essa história acaba? Porque essa história aqui na página 101, ela não chegou ao fim. Então, você vai me dizer como que você acha que ela vai terminar. Mas primeiro você tem que fazer a leitura do conto até aquela página. Depois, na página 103, nós temos um outro tipo de atividade. Eu vou ler esses dois trechos aqui, ó. Quero que vocês percebam uma coisa bem legal que eles colocaram aqui na apostila. Um trecho da história, do conto, em letra de imprensa, que é essa aqui que a gente vê mais na nossa apostila, e um outro trecho em letra cursiva, que é quando a gente usa para escrever em papel, né? Então, o que vocês vão fazer? Em alguns momentos, vocês vão passar um traço onde eu pedir. Em outros momentos, você vai grifar. Grifar, vocês estão acostumados, né? Grifar é onde vocês grifam embaixo. Agora, passar o traço é como se fosse um tracinho em pé, tá? Sabe quando a gente fez aquelas atividades de separação de frase na apostila? Quando duas palavras estavam juntas, vocês tinham que passar um traço no meio das palavras e depois fazer a separação com o espaço? A gente fez umas 3 atividades dessa forma. Então, o traço é aquilo, você passar um traço no meio ali, tá? No caso, aqui não vai ser no meio, vai ser no final de algumas informações. Mas só para vocês entenderem a diferença do traço para o grifar. Então, o que vocês vão começar fazendo? Nesse primeiro trecho aqui, vocês vão grifar. Grifar é passar o tracinho embaixo das palavras a pobre moça. Então, grifa essa parte. A pobre moça. Só essas 3 palavrinhas. Aí, eu vou continuar lendo, tá? Olha lá. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Ali, naquele ponto final do fazer, eu quero que vocês façam o traço, que é diferente do grifar. O traço é em pé. Faz um traço no finalzinho daquela palavra fazer, tá? Continuando. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. Depois da morte, eu quero que vocês também passem um outro traço, depois da palavra morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. Depois do desesperadamente, eu também quero que vocês façam um tracinho, tá? Em pé. E aí, por último, de repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Aí, depois da palavra esquisito, eu também quero que vocês passem um traço.
Agora, vocês vão fazer a mesma coisa de grifar e fazer o traço, só que nesse trecho de baixo. Vou começar a ler, onde eu pedi para grifar, vocês grifem, e onde eu pedi para passar o traço, vocês passem, tá? De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Passa um traço de cima para baixo aí, ó, só um tracinho depois da palavra exigido. Cumprindo sua palavra, casou-se com. Depois do com, onde começa ali, a bela filha do moleiro, eu quero que vocês grifem. Grifem a frase. A bela filha do moleiro. Grifar é passar um traço agora aí embaixo das palavras, tá? Aí, continuando. Que assim se tornou rainha. Depois da palavra rainha, do ponto final, eu quero que vocês agora passem o traço, tá? Um ano depois, ela deu à luz. Depois da palavra luz, eu quero que vocês grifem uma linda criança. E depois do ponto final do criança, vocês passem o traço, tá? Já nem se lembrava mais do. Depois do vocês vão grifar misterioso anãozinho. Grifar é colocar, só lembrando, gente, grifar, riscar embaixo e passar o traço em pezinho. Mas naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou. Depois da palavra entrou, eu quero que vocês coloquem outro traço, tá? Então, assim, só explicando agora. O que eu pedi para vocês grifarem é só para vocês acompanharem a leitura e grifar o que a professora pediu, para ver se vocês estavam atentos. Agora, em relação ao traço, vocês percebam que eu pedi para vocês fazerem um traço sempre depois do ponto final, tá? Uma coisa que eu quero que vocês observem. O ponto final, gente, eu falei isso no vídeo anterior, que eu fiz até um vídeo com o estojo, para dar exemplo para vocês. Mas o ponto final, ele sempre serve para terminar frases afirmativas ou negativas. Ou seja, quando não é uma pergunta, ou quando não é uma frase que tem expressividade, emoção, ela sempre termina em ponto final, tá? Por quê? Ela tá afirmando ou negando algo. Então, ali tá pedindo ali para vocês completarem. O ponto final serve para quê? Então, quero que vocês entendam que sempre quando a gente usa um ponto final, é para a gente finalizar uma informação, uma afirmação ou uma negação, tá? Só isso. O ponto final, ele serve para isso. Ele não é um ponto que demonstra sentimento ou não é um ponto que a gente usa para fazer uma pergunta. O ponto que a gente usa expressividade, sentimento, é o ponto de exclamação, que é aquele como se fosse um i de cabeça para baixo. E o de interrogação, que é o outro ponto, que ele parece uma orelhinha, que aí a gente usa para fazer pergunta. Eu até deixei um vídeo falando sobre esses 3 tipos de pontos, tá? Então, vocês vão completar aí com a resposta e depois tem uma produção de texto, que aí vai pedir para vocês criarem um final para o conto do anãozinho, que é o conto que vocês leram até a página 101. Como que vocês vão fazer? Tem todo o planejamento ali. Tá pedindo para depois que vocês elaborarem esse final, vocês também fazerem um título para essa história, tá? Então, terminem ela e façam um título, deem um nome agora para essa história, depois que terminar, tá? E aí, vocês vão fazer aonde? Ou vocês podem fazer no caderno de português, ou vocês podem, quem não tiver com caderno, pode fazer em algum outro caderno que tenha aí em casa. Essa atividade aqui, eu vou pedir para vocês adicionarem ela no Class, tá? Por quê? Não tem gabarito nessa. E é uma atividade mais pessoal. Então, dessa daqui, eu vou pedir para vocês adicionarem foto no Class, tá bom? E enviar para a professora o final de vocês. Aí, na segunda-feira, que é a nossa próxima aula de português, eu vou voltar com o final original para contar para vocês, tá? Para vocês compararem o final de vocês com o final original da história. Aí, depois, na página 105, vocês vão observar as imagens relacionadas ao universo dos contos de fadas. E o seu desafio é escrever o que cada uma representa, usando letra cursiva, beleza? Então, o que é cada uma aí dessas representações por imagem? Nós vamos até a página 105. Eu só quero deixar aqui uma observação. Se eu não me engano, no roteiro, fala que nós vamos até a página 108, 109, não. Hoje, quarta-feira, nós vamos até a página 105.
Segunda-feira, que é a nossa próxima aula de português, nós vamos terminar esse capítulo, tá bom? Beijão no coração, meus amores, bons estudos!